Então, eu sou assistente social, sou a Paola Carvalho, né? Sou assistente social, sou mestranda aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho estudado, já estou quase apresentando, defendendo a minha dissertação, que atrasou um pouquinho em virtude do Covid. Mas importante, assim, dizer que eu, como assistente social, faço parte da Rede Brasileira de Renda Básica, que a nossa querida Aldaísa Sposati também faz parte da diretoria, ela é do Conselho Fiscal, e eu sou diretora de Relações Institucionais e Relação Internacional. E, na verdade, a minha trajetória profissional, ela é desde muito cedo na assistência social. E a gente vive um momento bem delicado, assim, da história do país, que, na verdade, vem acumulando, né? Se a gente pensar um pouco sobre a política de assistência social, com a LOAS, que disciplina o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social, a descentralização da política, o comando único, a participação, a gente vai ver que nos últimos anos a política de assistência social vem sofrendo, né, um desmonte excessivo, né? Se tu for pensar, o que garante o funcionamento de uma política pública? Orçamento, né? Então, você precisa garantir orçamento. O que a gente tem aqui, se a gente buscar 2017, 2018, 2019, nesses 3 últimos anos, nós não tivemos menos de 30% do orçamento cortado. O que aconteceu com o orçamento da política de assistência nesses últimos anos? Ela foi cortada porque, além de toda a defesa de que o Estado era grande demais, de que a política de assistência, saúde, educação pesavam ao Estado, porque o governo federal, o entendimento político que tem nesse momento é de que esses serviços, essas políticas precisam ser pequenas, precisamos reduzir o Estado. Com isso, a política de assistência social sofreu diretamente. Então, se vocês forem pegar, por exemplo, o Conselho Nacional de Assistência Social, que tem feito documentos importantíssimos que acho que entram para a nossa história aí, sobre o desmonte da assistência social, ele vai fazer um paralelo sobre esses pelo menos 30%, em 2018 chegou a quase 40% corte orçamentário da assistência social, vai ver que, anualmente, 10 milhões de atendimentos da rede básica de assistência social foram cortados. 50% da redução de atendimento à violência doméstica e mais de 280 mil atendimentos da situação de rua. Então, só levantando esses números, a gente consegue dimensionar o quanto a política de assistência social foi encurtada, né, enxugada nesse entendimento aí que a gente pode considerar que seja o governo Temer, né, e governo Bolsonaro. É muito importante a gente contextualizar quais são esses governos, porque a política de assistência social, ela trabalha com repasse de fundo a fundo e ela tem uma ação estratégica do governo federal. O governo federal tem um papel central na política. Portanto, dali que parte o comando para que os estados e municípios também possam descentralizar a política de assistência. Quando você tem esse corte via governo federal, ele vai chegar nos estados e ele vai chegar nos municípios, que é onde estão as pessoas, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? A assistência social, nesses últimos 3 anos, a gente pode considerar, ela fechou muitos CRAS, ela diminuiu muito a sua rede de atendimento, ela diminuiu muito os profissionais que trabalham na área da assistência, né, concursos públicos. A Shellen, que acompanha bem esse movimento, sabe que isso reduziu assim, de forma importante no país. O que acontece com isso, né? Hoje, no período de pandemia, né, no momento de emergência do país, da gente poder enxergar essa política de assistência social, a gente começa a deflagrar o que aconteceu com todo esse desmonte que foi sendo aplicado na política de assistência. Cabe dizer, gente, que a política de assistência social, historicamente, no nosso país, ela, assim como dá 2 passos à frente, dá 1 passo atrás. 2 passos para frente e 1 passo para trás. Então, é muito difícil esse caminho que a assistência social tem feito na história do país, né? Então, se a gente ainda pega na política de assistência muitos municípios em que a primeira-dama
em que outros políticos, aqui a gente tem muitas situações em que a primeira-dama ainda coordena a Secretaria de Assistência Social, ainda não tem informação para isso, ainda é feito pelo favorecimento político, né? Aquilo que a gente sempre combateu ainda é presente na história brasileira da assistência social. Bom, mas isso se agravou muito nesse último período com os cortes orçamentários, porque reduziu a assistência social. Reduziu a assistência social e reduziu o acompanhamento das famílias que dependem, né, que precisam, que procuram a política de assistência social. Agora a gente tem um debate muito presente, que é o debate do cadastro único. E nesse último período tivemos muito debate do Bolsa Família, né? Se vocês forem pegar, eu peguei a comparação aqui de orientações do governo, onde o ministro era o Osmar Terra e depois o Onyx Lorenzoni, onde nós tínhamos uma orientação dos ministros para os secretários estaduais e secretários municipais de assistência social, que era de fechar a entrada, reduzir muito a entrada dos usuários no cadastro único e no Bolsa, e abrir a porta de saída, né? Ampliar a porta de saída. O que aconteceu nesse último período? E a gente pode ver muito isso agora, quando for depois discutir a renda básica emergencial. Essa porta de saída mais alargada, associada com a redução das outras políticas como saúde e educação, fez com que muitas famílias fossem punidas 2, 3 vezes em virtude dessa redução do Estado. Então, se você pegar o número de famílias que foram desligadas do Bolsa Família e estudar os motivos pelos quais elas foram desligadas, na sua ampla maioria é por não responder aos critérios de condicionalidade na saúde e educação. Portanto, as famílias com a emenda constitucional 95 perderam as unidades básicas de saúde, perderam atendimento e acompanhamento das crianças, perderam vagas na educação infantil, perderam vagas na escola, que as escolas não estão mais perto da sua moradia, e aí são punidas duplamente pelo Estado, porque não conseguem, então, garantir a condicionalidade, o Estado vai lá e corta elas do Bolsa Família. E aí, nós tivemos, nesse último período, um corte de 1.400.000 famílias do programa Bolsa Família. Foi o maior corte da história do programa desde 2003. Com isso, quero dizer para vocês que hoje a gente vive um processo crônico, né? Agora, com a questão da pandemia, vem à tona o debate da renda básica emergencial. Bom, a gente que é da Rede Brasileira de Renda Básica e defende renda básica há muito tempo, vem propondo o debate sobre o que é exatamente o direito à renda, né? A gente tem, e acho que esse período para nós, assistentes sociais, ele é essencial para poder refletir um pouco sobre essa garantia do direito, porque me parece que vivemos um processo, e já faz um tempo, acho que aqui pelo canal, há um tempo atrás, né, Shelley, acho que eu tinha feito um vídeo sobre os mitos, né, sobre o Bolsa Família, e acho que isso se reforça com o tempo. Quando tu cria um conjunto de condicionalidades, um conjunto de critérios para incluir uma família no direito à garantia de renda, tu tá, de alguma maneira, também expulsando essas famílias dessa garantia, né? Quando se discute, e aí, quando se discute a questão da garantia de renda, está se falando de garantia de sobrevivência, e não é só agora no período da pandemia. Nós já tínhamos essa situação, nós já vínhamos apontando aqui o retorno ao mapa da fome, da miséria. Nós já vínhamos apontando que o número de trabalhadores informais, o número de trabalhadores autônomos, a reforma que foi feita trabalhista, previdenciária, excluía um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, portanto, elas não tinham nenhum direito assegurado, muito menos a sobrevivência. Claro que agora, num período de pandemia, essas coisas se deflagram, essas coisas se abrem e a gente começa a discutir abertamente sobre qual o número de brasileiros e brasileiras que não teriam condições de sobreviver 2, 3 dias, porque trabalham de dia para comer de noite, né? E aí o famoso empreendedor, né, que estava na moda, que as pessoas adoravam dizer, ah, não, mas é bonito que pelo menos se esforça, é empreendedor individual. Pois é, esses empreendedores individuais que não têm direito trabalhista, que não têm o Estado de nenhuma maneira apoiando a vida desse trabalhador, acaba agora deflagrando essa discussão que é tão essencial para nós.
Sharon, nós vivemos no país uma situação dramática. Eu escrevi um artigo esses dias que falava que 6 brasileiros têm a renda de mais de 100 milhões de brasileiros. Eles poderiam ficar 36 anos em quarentena, gastando R$ 1 milhão por dia juntos, e ok, né? A quem é garantido esse direito da quarentena? Já que nós estamos chegando aqui na política de assistência, nós agora vivemos um período em que as pessoas estão fazendo uma super campanha de ficar em casa, e está correto, né? Está correto, nós precisamos segurar que esse vírus circule no país como uma forma de garantir que as pessoas sobrevivam. Bom, mas quem tem direito a essa quarentena? Né? As pessoas mais pobres estão cada vez mais excluídas desse direito, excluídas dessa condição de poder cuidar de si e da sua família. Por quê? Porque o governo confunde esse processo. E confunde como, né? Confunde criando cada vez mais dificuldades. Se vocês pensarem, eu vi ali no início da live várias pessoas dizendo que estavam em análise pelo governo, né, do benefício de renda emergencial, porque existe uma discussão que está pautada pelo presidente da República, que a economia vai parar, os trabalhadores precisam desse dinheiro, então eles precisam trabalhar. Nós estamos dizendo o seguinte, não, o país acumula riqueza suficiente, um país numa situação de pandemia como nós vivemos, uma situação pode inclusive emitir moeda, e, portanto, nós precisamos distribuir essa riqueza no Brasil e garantir que as pessoas tenham dignidade e tenham capacidade de permanecer em quarentena, sim, protegendo a sua família e protegendo a si mesmo. Bom, quando a gente chega nesse nível de discussão, a gente está apontando aqui para um caminho que é emergencial, mas que a gente entende também que deva ser um caminho que a gente possa alcançar uma discussão mais tranquila em relação à renda básica universal e incondicional. Shelley, nós estamos vivendo agora, eu passo os dias respondendo para as pessoas que querem me convencer que elas são um critério para a renda básica emergencial. E eu respondo sempre que o seguinte, para mim, a renda básica deveria ser universal e incondicional. Nesta condição que nós estamos hoje no Brasil, todos serão afetados, todos e todas serão afetados pela crise econômica que vai se dar. E não são as pessoas mais pobres e não é a renda básica emergencial que vai prejudicar a economia. Até porque, se houvesse esse gargalo na economia, o governo federal não tinha saído correndo para defender os bancos. Foram os primeiros a receber, inclusive, os benefícios e a renda do Estado. Bom, então tu imagina, você desfinancia a assistência social, você desmonta os CRAS, e é lá nos CRAS que nós tínhamos o cadastro único para programas sociais. Esse cadastro único foi reduzido. Hoje, você tem CRAS que não faz busca ativa, que não existe incentivo para que esses CRAS possam... Aliás, não tem nem equipamento, né? Tem vários assistentes sociais que não conseguem ter equipamento para fazer visita domiciliar, né? Quanto mais busca ativa para o cadastro único. Então, você não consegue criar essa rede de proteção, né? Não há financiamento para isso, e aí o governo vem e diz o seguinte, não, nós vamos atender quem está no CAD único. Quem está no CAD único, muitas vezes não é mais as pessoas que estão em vulnerabilidade na sua totalidade. Hoje o percentual de cobertura dos municípios é muito menor do que há anos atrás. O desfinanciamento da assistência social tem causado danos gravíssimos à política de assistência, gravíssimos. E aí, o governo, como uma forma de responder a isso, cria mecanismos digitais para que as pessoas, então, acessem a renda básica emergencial. E aí a gente começa a enxergar o quanto governos que não conhecem a rede de assistência, que não conhecem a população brasileira, têm muita dificuldade na implementação de uma política pública emergencial como precisa ser feita agora, né? Todos os dias, e aí tem números que são muito emblemáticos para mim. Ontem, a Dataprev informa que 280 milhões de acessos ao aplicativo foram feitos até ontem à noite. 280 milhões, gente.
Muita coisa. que conseguiu concluir o cadastro e até o final do cadastro foram apenas 38 milhões. Então, gente, vocês imaginam que 240 milhões de pessoas tentaram acessar o aplicativo e não conseguiram chegar até o fim e realmente se cadastrar. Além disso, foi entrado no STF com uma ação para que os CPFs fossem regularizados, e aí me parece, de novo, né, não conhece a população brasileira, a documentação sempre foi uma atuação que nós tivemos forte na assistência social, muitas pessoas têm problema de documentação, muitas crianças não têm nem certidão de nascimento, né? E mesmo assim o governo pede, inclusive, que as crianças tenham CPF. Bom, se isso não é uma forma de excluir agora da renda básica emergencial, não sei o que seria, né? Então, o governo vai criando cada vez mais impeditivos de fazer com que essas famílias possam acessar a renda básica emergencial. Com muita luta, a Rede Brasileira conseguiu que as famílias beneficiárias do Bolsa Família não precisassem fazer uma opção pela renda básica emergencial. Que aí tu imagina que a pessoa beneficiária do Bolsa ia ter que procurar algum serviço, ou online que fosse, para fazer uma opção numa situação de insegurança que as famílias já vivem nesse processo do Bolsa, que é sofrer o desligamento e acompanhar suas vizinhas sendo desligadas cotidianamente. Porque é isso, eu faço opção pela renda básica, daqui a 3 meses eu faço o quê? Eu volto para o Bolsa, eu não volto mais, vou me desligar, eu não preciso mais do benefício? O que esse governo vai fazer, né? Então, acho que tem um jogo constante, assim, sobre o que é a política de assistência social nesse momento. Acho que nós temos um desafio gigante, Shelley, que é discutir com a nossa categoria que estado de bem-estar social nós queremos pós-Covid, né? Acho que isso é um desafio profissional, né? Um desafio mesmo, porque mesmo quem carrega, né? E a gente, infelizmente, tem muitos colegas que carregam, sim, o preconceito, né? Em relação aos mais pobres, que carregam o senso comum ainda na sua atuação profissional. Esse é um momento que a gente vai ter que deflagrar muitos debates sobre isso. Debater, inclusive, com a nossa categoria, o que a gente entende sobre renda básica, o que a gente entende como direito constitucional, o que a gente entende como critério de avaliação para manter ou não alguém dentro de uma política tão necessária como assistência social hoje no Brasil, né? Nós não voltaremos ao normal, mas que normal é esse que nós tínhamos antes, né? Eu tenho me incomodado muito com isso, assim, do voltar ao normal. E eu pergunto aí para a galera que está assistindo aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a quantidade de situação de rua é enorme. Todos os dias aumenta muito a situação de rua. Agora, o momento do mundo do trabalho vai ressignificar, gente. É só vocês olharem aí o conjunto de pessoas que estão em home office, o conjunto de demissões que já aconteceram e que o governo não impede de acontecer, né? Porque ele cria algumas com muita pressão. Facilita, né? Então, as empresas estão reduzindo. Se existir uma perspectiva de automação até 2046, ela vai ser amplamente enxugada. Nós vamos ver em 2, 3 anos a redução drástica de postos de trabalho. Nós não teremos trabalho. Nós já não tínhamos, né, Shelley? Isso é preciso dizer. Nós precisamos vencer entre nós, como categoria, essa questão da meritocracia, né? Da pessoa não vai porque não quer, não se esforça, não consegue, que é uma coisa que a gente, não só na nossa categoria, por óbvio, isso é uma questão social, uma questão cultural, mas, infelizmente, também na nossa categoria, né, profissional. Então, nós precisamos discutir um pouco sobre isso, porque senão a gente começa a reproduzir algumas coisas que a sociedade acaba nos colocando, né? Então, às vezes se incomoda, e eu gosto de incomodar um pouco com isso, por isso que eu decidi, a minha dissertação é sobre a atuação dos assistentes sociais, e como a nossa atuação pode contribuir para uma situação de subalternidade na assistência social ou não, né? Infelizmente, há uma prática constante também nos CRAS e na atuação de ponta que acaba julgando essas pessoas, julgando a partir de fatores pessoais, institucionais, relacionais, que acabam definindo quem são as pessoas que merecem ou não o benefício.
que merecem ou não ser atendidos pela política de assistência social? E aí eu faço essa pergunta, assim, quem mesmo que pode definir quem merece ou não? Quem é um bom pobre ou um mau pobre? Quem é que define agora, no período de pandemia, quem vive e quem não vive? Qual é a vida que importa e qual é a vida que não importa? Né? Acho que isso tem trazido para nós um grande desafio profissional, que é refletir o momento que a gente vive agora, imediatamente. Não existe nenhuma orientação federal sobre a atuação da assistência social neste momento. O Ministério da Cidadania não passa nenhuma informação, nem para os estados, nem para os municípios. Tem municípios completamente fechados na política de assistência, tem outros municípios que estão semi-abertos, como eu digo, e inúmeros que não sabem nem explicar para as pessoas o que fazer neste momento para acessar os benefícios e as possibilidades possíveis, que já são pequenas, né? Então, acho que de largada, assim, Shelley, não sei se a gente pode fazer meio que um bate-papo, já que a galera não entrou para perguntar, é um outro modelo. Paola, assim, uma grande aula, eu acho que Paola deu para a gente agora, né, sobre a política de assistência. E, assim, eu fico pensando, né, assistência social enquanto a gente comentou ontem com a professora Cida, né, enquanto uma política que é, digamos assim, fundamental, né, no atendimento à população, principalmente aquela população que é mais vulnerável, que é mais fragilizada. Então, a gente está, digamos assim, ainda muito atrasados. Concordo com você que o Ministério da Cidadania não tem ajudado os municípios, não tem ajudado os estados. Nós, os profissionais da assistência, né, que são, obviamente, a maioria assistentes sociais, estão, digamos assim, um pouco perdidos tecnicamente. E, obviamente, também a gente está numa angústia, todo mundo, porque os profissionais da assistência estão expostos, né? Muitas vezes trabalhando sem equipamentos de proteção de segurança, porque eu vejo, se falta para nós da saúde, falta muito mais e talvez nem tenha para assistência, né? Para nós, a gente tem assim, aqui no meu estado, 20 dias de EPIs segurados, ninguém sabe depois desses 20 dias como é que a gente vai fazer. A gente tem equipamento garantido por 20 dias. Depois, gente, a gente não sabe mais como é que vai ser os equipamentos. E a gente trabalha na saúde, eu fico pensando, e os da assistência social, que também estão expostos, também estão atendendo o público, né, a sua situação de segurança. Tem uma questão muito polêmica, Paula, que desde que eu participava das conferências de assistência social, essa discussão sempre surgia, que era a discussão da insalubridade para assistência. Então, muita gente me perguntando isso, eu acho que se você puder comentar, eu acho que seria legal. É uma situação muito polêmica, eu acho, discutir essa situação da insalubridade para assistência, porque, de um lado, você tem a segurança do trabalhador e da trabalhadora, e do outro, às vezes, você coloca aquela população que é mais vulnerável, mais empobrecida, como uma forma de perigo, né? Como uma forma de, digamos assim, de ter uma violência embustida nas classes subalternas. E aí eu fico preocupada um pouco com essa questão da insalubridade, porque para mim é uma faca de dois gumes. E a gente já vem discutindo isso há muitos anos, né, nas conferências. Eu não participei das últimas, mas quando eu participei, acho que foi a conferência de 2013 que teve, essa discussão sempre surgia, e eu estou vendo que ela está surgindo agora novamente, né? Eu acho que é importante você puder colocar enquanto trabalhador, uma pessoa que discute assistência social, acho que seria legal aqui para o pessoal. Uma outra questão, Paola, que eu visualizo assim, é o seguinte, né? A gente sempre teve essa discussão no serviço social, de que a política o programa Bolsa Família é um programa limitado, né? Que ele não conseguia, né, digamos assim, suprir as necessidades de pobreza extrema, talvez extrema, mas não aquela pobreza relativa, e a gente discutia isso inclusive dividiu a nossa categoria profissional. A gente é dividido historicamente pelo racha que se tinha na assistência. Eu lembro antigamente, quando a gente participava de algum fórum de serviço social, que era dividido o bonde da esposate,
o bonde da Ana Elizabeth Mota e o bonde da Ivanete Boschetti, né? Então, a política de assistência, ela divide a gente nos nossos projetos profissionais, inclusive, às vezes, né? Uhum. Então, é sempre tudo muito delicado na assistência social. Então, o Bolsa Família, né? Ele tem as suas limitações, mas não tira o seu caráter, digamos assim, necessário de acesso a uma renda, né, que é um direito humano, você acessar uma renda, você consumir, isso faz parte dos direitos de cidadania, e infelizmente ainda muitos profissionais eu vejo até moralizam, né, o consumo a partir do acesso à renda que se tem a esse programa, quando na verdade não é esse o objetivo, porque consumir, gente, seja uma calça jeans de R$ 300, seja uma TV de plasma, é o direito de todo mundo. É o direito da classe média e é daquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade também. Por que será que ela compra uma calça jeans? Por que será que ela compra uma TV de plasma que está, abre aspas, segundo nossos critérios de padrões, fora do alcance, né, de capacidade de consumo daquela pessoa? Enfim, além disso, essa questão da renda básica universal, que é uma discussão do Suplicy, né, que assim, ele tem muita importância e ele bate muito nessa tecla da renda básica universal, no sentido de que, de fato, todos podem ter acesso à renda básica, não só as pessoas mais vulneráveis, porque o Estado ele precisa garantir, né, para aquelas pessoas formas que elas consigam acessar o máximo de serviços e equipamentos possíveis que muitas vezes o Estado não dá conta. E alguns países, né, mais avançados, eles trabalham na lógica da renda básica universal, que eu acredito está muito longe do Brasil, porque a gente é muito enraizado dessa cultura meritocrática, de achar que é uma política social, ela vai deixar a pessoa, abre aspas, preguiçosa, não ensina a pescar, aquela coisa toda, dá o peixe, não ensina a pescar, mas não avalia, né, as perdas históricas que a nossa sociedade ela foi galgando, principalmente para determinadas classes sociais. Então, se a gente pensar hoje, por exemplo, nós, enquanto categoria profissionais, nós somos uma categoria empobrecida, nós somos uma categoria, né, que, infelizmente, ganha pouco, e assim é muitos, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse superar isso, né, de que só quem precisa ganhar ou receber algum auxílio do Estado são pessoas mais vulneráveis, e que, na verdade, o Estado ele precisa garantir várias coisas para a população, a gente iria conseguir avançar nessa concepção de que renda básica é um direito de todos e de todas, né? Que, infelizmente, às vezes a gente não consegue alcançar esse status mínimo de renda a partir do trabalho, que eu acho assim, o trabalho é um direito master, né? A gente tem que ter direito ao trabalho. E como você disse, a gente vive no oposto disso. A gente vive o trabalho intermitente, o trabalho precário. Agora, então, o trabalho estatutário dentro do serviço público, eu acho que está cada vez mais precário, porque a tendência é ter contratações emergenciais, contratações temporárias. Isso coloca em perigo o trabalhador, né, a sua segurança ao trabalho, não só em termos materiais, mas também dos seus conteúdos, né, da possibilidade dele, digamos assim, garantir uma maior dignidade ao usuário, porque as suas respostas profissionais vão estar controladas a partir da sua condição de vínculo. Então, se você puder comentar mais um pouco, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Instagram. Outra coisa interessante, eu acho, Paula, que você pode comentar enquanto... Deixa eu pegar aqui, gente, o celular. Enquanto assistente social da assistência, é o seguinte, o Cefes, ele tem uma nota técnica sobre os benefícios eventuais, não sei se você já viu. E lá tá, gente, nessa nota técnica, que nós não somos os responsáveis privativos pela avaliação socioeconômica. Eu, particularmente, assim, acho esse posicionamento do Cefes um pouco complicado, mas entendo também que a nossa lei, ela limita, né, para isso. E mudar a lei num cenário como esse, a lei de regulamentação, também não sei se seria o caso. Mas por mais que preferencialmente a gente faça, né, o processo de avaliação socioeconômica, não é a atribuição privativa. E como você vê isso, assim, na assistência social? Eu queria uma opinião. Uma outra pergunta que a gente teve aqui
Como pensar uma política de assistência social articulada para o pós-Covid-19? Uma outra pergunta é por que a assistência social ainda enfrenta tanta burocracia no Brasil? Outra pergunta legal: como a assistência social pode atuar no apoio dos mais vulneráveis no atual cenário? E pediu, né, para perguntar a ti se tinha alguma experiência com população em situação de rua no teu município, que eu acho que esse, de fato, como tu comentou, é, digamos assim, um gargalo, eu acho, né? Não é só responsabilidade da assistência, mas que cai, né, na assistência. Por exemplo, no meu município, gente, o que foi feito, né? A gente foi um município que, por sermos do Nordeste, né, uma outra logística que é do Centro Industrial Urbano, o Covid demorou a chegar um pouco aqui, mas de todo modo a gente antecipou os processos de isolamento, de distanciamento social. E aí, né, o que foi que a gente fez? A gente tem pouquíssimos equipamentos para a população em situação de rua, mas foi inaugurado um novo equipamento com uma capacidade irrisória, eu acho que uma capacidade de 30 camas. É muito pouco, gente. Isso não é nada para atender a população em situação de rua. E também foi liberado para a população em situação de rua uma alimentação nos restaurantes populares. Sendo que os restaurantes populares nós temos 3 em toda a cidade, né? Nós somos uma cidade que está sem transporte público. Como é que essas pessoas vão conseguir chegar também até um restaurante popular? Tá, o direito está lá, ela pode pegar essa alimentação. Então, não se pensou nenhuma estratégia, por exemplo, da alimentação e até a pessoa em situação de rua. Porque a população em situação de rua não está concentrada num lugar só, ela está, né, espalhada em todo o território geográfico, obviamente mais no centro, né, e mais em lugares que a priori geraria mais movimento. Então, fora isso, a gente não teve, por exemplo, construção de abrigamentos, porque eu acho que se a gente está fazendo hospitais de campanhas com mais número de leitos, a gente também deveria construir abrigos em larga escala para a população em situação de rua que está mais exposta. Ou então utilizar os estádios de futebol, como eu estou vendo algumas experiências no norte, usar escolas, enfim, não sei, né? Eu só sei que a gente precisa, que só em São Paulo, salvo engano, são 20 mil pessoas, né, Paulo, em situação de rua. Imagina que a gente tem, mais ou menos no Brasil, umas 100 mil pessoas em situação de rua. É muita gente mesmo. Que eu acho que não é a realidade, por exemplo, dos países europeus, como Itália e Espanha, que foram também muito prejudicados pela Covid-19. Na verdade, começando pela situação de rua, São Paulo oficialmente é 20, e os movimentos que tratam dessa situação de rua, especialmente os movimentos de moradores e moradoras de rua, têm falado que hoje já chega a quase 40 mil pessoas em situação de rua. Se você for pensar, é mais do que muitos municípios brasileiros, né? Em São Paulo, só a situação de rua. E São Paulo, quando você vai para fazer alguma atividade profissional, eu presenciei situações antes do Covid que a gente só via na televisão, né? Mas é muito real, que é o banho, né? O banho frio pela lavagem das ruas que levantava os moradores de rua com um jato de água fortíssimo, que é uma das coisas mais desumanas que eu presenciei na minha vida. Bom, a situação de rua hoje, primeiro assim, eu acho que o conjunto de coisas que tu falaste aqui, eles dialogam com uma falta de comando da política de assistência, né? Acho que a gente vive no Brasil já há pelo menos 4 anos, está fechando, uma falta de comando de quem entende da política de assistência social, né? Não que isso seja uma atribuição privativa do assistente social, mas que alguém que tenha conhecimento da política de assistência, que entenda o movimento histórico da Lei Orgânica da Assistência, de todas as mudanças que teve desde a Constituição de 88, e que consigam compreender a necessidade que o país tem de ter um sistema único de assistência social estruturado, financiado, e com os seus profissionais todos, né, trabalhando na linha de frente, então, para o atendimento da população. Lembrando que a assistência social, a quem ela necessitar, né, precisa estar com esta garantia aberta para em todas as cidades, em todos os estados do nosso país. E aí eu vou para
tuas perguntas, assim, a questão da insalubridade, eu tenho um pouco de concordância contigo, assim, Shelley, eu que trabalho há muito tempo na área da assistência, a questão da insalubridade, para mim, ela é bem delicada, né? Bem delicada mesmo, porque eu vou dizer para ti que eu acho que tem outras questões, por exemplo, o nosso piso salarial, tem outras coisas que, para mim, as 30 horas, a questão do serviço social na educação, eu acho que nós, enquanto profissão, nós temos muitas coisas a debater nacionalmente antes da insalubridade, né? Porque acho que acaba reforçando, sim, o estereótipo de que nós trabalhamos com pessoas que, que não que não são salubres, né? Que não são possíveis de ser atendida com. E acho que isso só reforça os estereótipos que a própria política de assistência social trabalha. Essa é a minha posição pessoal, né? Então, reforçando isso. Eu era da turma que discutiu o Bolsa Família na turma da Aldaísa Sposati, tá? E das gangues que iam para as conferências, né? Para as discussões, eu era da gangue da Sposati. Então, então, acho que a gente precisa refletir um pouco não, acho que a gente precisa refletir bastante, né? Quando a gente fala dos desafios do Bolsa Família dentro da assistência social e na nossa atuação profissional, ao mesmo tempo que não é uma atribuição privativa nossa, a questão da avaliação socioeconômica, não são todas as famílias que também precisam do atendimento e acompanhamento nosso da assistência social. Quando a gente pensa no Bolsa Família, né? E aí, sim, ele está voltado a famílias extremamente pobres, num conceito de renda, né? Porque ele é parte de uma avaliação socioeconômica feita no cadastro único. Hoje, se você for pensar, a estrutura de um CRAS consegue acompanhar via PAIF 30, 40 famílias. Hoje, tu tem municípios, aqui o município de Porto Alegre, capital, por exemplo, tem 50 mil beneficiados na assistência social. Então, assim, tem uma diferença muito grande entre os beneficiários do Bolsa e quem efetivamente é acompanhado no CRAS. Essas famílias que não são acompanhadas no CRAS, que não são e que precisariam da política de assistência social no seu acompanhamento, acabam perdendo um pouco o espaço, e a gente discutia muito aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a necessidade dos assistentes sociais na atuação do cadastro único, por exemplo. Porque, bom, você pode fazer duas formas o cadastro único. A aplicação de um questionário reto, né? Ou você pode fazer uma atuação que possa chegar a todas as comunidades, que possa envolver as lideranças, que possa envolver as famílias, que possa auxiliar na questão da documentação, que garanta uma atividade mais próxima com as áreas mais vulneráveis do município, como populações quilombolas, como populações indígenas, que precisam de um cadastramento mais específico, ou você pode fazer isso de forma mais burocratizada, seguindo aquele roteiro, e aí, bom, tu garante que, inclusive, as pessoas fiquem excluídas. Eu acho que a Lei 10.835 de 2004, que é do Suplicy, quando era senador, e ela vai defender, então, que todo brasileiro ou brasileira, inclusive nacionalizados aqui, né, possam ter a renda, né, como um direito universal e incondicional, ele está apontando para nós a necessidade de vencer alguns estereótipos, né? Como precisa se portar, e cada vez eu tenho refletido mais sobre isso, como precisa se portar um usuário da assistência social quando chega para fazer o cadastro único, não ser avaliado como alguém que precisa ser verificado se ele não está mentindo sobre os seus dados no cadastro, né? Se ele está mentindo que tem mais gente morando com ele, se ele está mentindo que efetivamente ele não precisa daquele benefício ou precisa do benefício. Então, eu acho que no momento que nós vivemos hoje no Brasil, é fundamental que nós entendamos isso. Bom, o Bolsa Família pode ter sido a primeira etapa de implementação dessa lei 10.835, mas agora a gente precisa dar um passo. Eu vi a Shellen, existe uma experiência no Brasil, na cidade de Maricá, Rio de Janeiro, não sei se tu conhece essa experiência, eu estive lá conhecendo. Maricá já implantou uma renda básica no município. E hoje, a renda básica no município de Maricá, ela vai para 2/3 da população. Ela só não alcançou ainda toda a população porque o Tribunal de Contas não permitiu ainda.
né? Porque as legislações brasileiras, elas têm ainda gargalos em relação a isso. Mas o que acontece, e que eu acho que é essencial, Shelley, não há diferença do meu cartão, do cartão Mumbuca, que eu inclusive tenho um, porque quando eu fui visitar fizeram para mim, que pode ser num banco qualquer, no banco comunitário da cidade, então qualquer pessoa pode ter o cartão do banco e ele pode gastar em qualquer lugar do município. Claro que ele é para que o dinheiro permaneça ali, mas inclusive os empreendimentos da economia solidária foram os primeiros a ser capacitados para ter a maquininha e poder girar dinheiro com o cartão Mumbuca, priorizando inclusive que a economia solidária se fortalecesse nesse processo. Então hoje, em Maricá, não há diferenciação, a pessoa não precisa ter um cartão específico, o cartão do pobre e o cartão do não tão pobre, o cartão de quem é rico e o cartão do... Não, então assim, se tu entrar no supermercado e tu quiser comprar pão, leite, né? Ninguém vai julgar a tua compra se ela é mais necessária, menos necessária, que é o que tu dizia da calça, entende? Ninguém vai avaliar se tu tá usando o dinheiro para X ou para Y. As pessoas são tratadas com igualdade, né? As pessoas não precisa botar um rótulo na pessoa que ela é beneficiária do Bolsa Família, portanto, ela precisa se comportar como alguém pobre. Né? E eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos falar abertamente. Eu sei que de vez em quando choca quando fala dessa maneira, mas é essencial que a gente fale sobre isso. Como que a gente também exige dos usuários da assistência que nós atendemos, que eles se portem conosco para ser o bom pobre, aquele que vai ser atendido e beneficiado. Né? Então, quando a gente fala de uma renda universal e incondicional, nós estamos dizendo o seguinte, na escola da Aldaísa, né? Que essas condicionalidades, elas vêm mais para excluir do que para incluir. Porque hoje, se tu pegar toda a realidade das famílias que são atendidas na rede de saúde, na rede de educação, é o contrário, não é o Estado que tem que garantir essas políticas para as pessoas que têm que dar um jeito de chegar. Se está a 120 quilômetros, 150 quilômetros, tu vai a pé, isso é um problema teu, né? O Estado não é colocado em xeque no seguinte sentido, ele que precisa garantir que a pessoa tenha atendimento de saúde e educação. Né? Então, aí tu criminaliza e mais uma vez criminaliza as mulheres que são negligentes, que não levam o filho na escola, que não levam no posto, que não acompanham a gravidez, né? Mas o Estado sai sempre liso nesse negócio. Então, quando a gente começa a discutir uma renda básica, e eu acho que o papel da assistência social nesse processo é acompanhar efetivamente quem precisa da assistência social, não necessariamente quem precisa da renda precisa da assistência social. Né? E isso é uma coisa que nós precisamos romper. E senão a lógica é de que se você precisa da renda, você tem que estar na assistência social. Né? E quando tu discute renda como um direito de todos, tu está dizendo o seguinte, o Brasil produz muita riqueza, muita. Isso é uma experiência que vários países estão vivendo. Vários países produzem muita riqueza. Por quê? Que a riqueza não pode ser distribuída com o conjunto da sua população. E por que uma pequena faixa que concentra boa parte desses recursos pode criar paraísos fiscais, pode ser isenta de taxação, pode ser isenta de uma série de coisas e ninguém critica, né? Por que 6 famílias podem ficar 36 anos vivendo em quarentena, gastando R$1 milhão por dia, e nós temos que ouvir todos os dias que o Bolsa Família pesa para o orçamento federal? Acho que nós vivemos um momento que é de discutir o seguinte, mas afinal de contas, quem é que pesa para o Estado? E eu tenho absoluta certeza que não são as políticas, a política de assistência social, por exemplo. O Bolsa Família não custa 0,5% do PIB anual, né? Então não vai me contar que quem quebra o Estado, que é uma coisa que os neoliberais adoram dizer, que o que quebra o Estado é a política de assistência social, é distribuição de renda, ou política de saúde e educação. Né? O que há por trás disso é esconder um pouco quem é que efetivamente concentra o dinheiro que o Brasil produz, porque o teu trabalho produz riqueza para o Brasil, Shelley, o meu também, o da Dona Maria também. Por que ela não pode compartilhar aqui com a riqueza que o país produz, se nós precisamos de todos e todas nesse país, né? Então não dá para escolher quem são os beneficiados ou não, quem é que pode, não pode, quem é que é o pobre merecedor ou não. Então, acho que a gente precisa
avançar. Esse é um momento que a assistência social, a gente tem visto, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que os governos são amplamente neoliberais. Aqui a capital gaúcha é do Marquesan Júnior, né, que é, assim, ultradireita, e a gente tem visto que as ações sociais em meio à pandemia são mínimas. O Eduardo Leite aqui, que é o nosso governador, é muito bom de live, faz umas lives ótimas, ele fala super bem, mas até agora a secretária estadual de assistência social não apresentou nenhuma ação da área da assistência social frente ao coronavírus. É importante dizer que colocaram como secretária de assistência social alguém que é militante do direito animal. E eu não sou contra o direito animal, viu? Só que, bom, a gente precisa entender que a gravidade do momento em que a gente vive é que os secretários de assistência social estadual, a gestão nacional da assistência é feita por quem não tem compromisso com a assistência social. Então, hoje tu teve, aqui no orçamento do Estado, 40 milhões que era para o fortalecimento do atendimento em atenção básica, foi deslocado para o atendimento do direito animal. Né? Então, esse é o tamanho do nosso problema hoje na política de assistência social. Né? Acho que os nossos desafios profissionais são gigantes. Quem atua na área da assistência tem um problema muito grave, que é a falta de comando nessa assistência social, nessa política de assistência social. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul e pelos municípios que eu tenho conversado, comandos completamente diferentes. Se, por um lado, os serviços de atenção básica estão fechados, e acho que tem que estar fechado mesmo, Shellen, o direito nosso como profissional é ter garantia a proteção da saúde do trabalhador e da trabalhadora, e hoje não há nem para a saúde, né? Quanto mais para a área da assistência, mas nós temos um conjunto de serviços que precisam acontecer, né? Quem vai atender a população em situação de rua? Aqui em Porto Alegre não tem ninguém, né? Inclusive, toda a ação que é feita pelos movimentos sociais é negada pela prefeitura. Aqui, os movimentos, um movimento chamado Cozinheiros do Bem, em acordo com a prefeitura, tentaram instalar 40, que é ínfimo, né? Umas 40 pias embaixo dos viadutos da cidade para que a população de rua pudesse lavar as mãos, que parece um ato tão simples para todos nós, né? Pois é, a prefeitura negou, São Paulo negou, várias cidades estão negando o direito mínimo à higiene das mãos para essa população. Então, acho que o nosso desafio profissional é gigantesco, um deles é seguir resistindo e persistindo na questão da formação nossa enquanto profissional, da nossa discussão enquanto equipe multiprofissional nos municípios, para pensar as realidades disso. Eu tenho fomentado aqui no Rio Grande do Sul com as colegas da assistência social que a gente pense como auxiliar esses lugares mais distantes dos CRAS a acessar o aplicativo da renda básica emergencial, porque isso sim é fundamental neste momento, e que a gente possa desconstruir, Shellen, alguns preconceitos que nós temos, inclusive sobre renda básica, que a gente possa estudar. Quero recomendar aqui na tua live, este livro é essencial para quem quer conhecer um pouco da política de renda básica, dos fundamentos essenciais que ele traz. O Felipe Van Parijs é o cara que tem discutido mundialmente esse tema, e aqui tem a introdução do livro, né? O prefácio foi feito pelo Suplicy, mas a renda básica é uma proposta radical para uma sociedade livre e economia sã. Trazer para a nossa atuação profissional o conceito de liberdade. Um livro que realmente ajuda muito a compreender a proposta de renda básica e algumas experiências no mundo. Inclusive, Paula, eu acho assim, sabe? Eu estava pensando esses dias, né, sobre a política, a vida, né? Essas coisas que às vezes a gente está, né, pensando aleatoriamente do nada, né? Antes de dormir. E aí eu estava pensando assim, que, né, obviamente, muita gente me pergunta o que vai ser do Brasil, o que vai ser da gente, o que vai ser da Seguridade Social após a pandemia. E aí, gente, eu fico sem resposta para esse tipo de pergunta. Por quê? Porque o futuro, ele é o que a gente faz hoje, né? São as nossas, digamos assim,
os nossos processos, as nossas histórias, a disputa que a gente faz, como a gente se posiciona. Então, eu acho que, eu sinceramente, não tenho, ninguém tem resposta pronta, gente. Não dá também para a gente falar de futurologia, o que vai ser da assistência social, o que vai ser de serviço social. Tudo, gente, se faz nesse processo. Fazer história, né? Só que a gente sempre faz história. Só que a gente está vendo a história acontecer agora num nível muito agudizado os processos, né? De fato, a agudização da expressão questão social, assim, o máximo, né? Desemprego, fome, saúde, crise econômica também, crise pandêmica, neoliberalismo. Então, a gente está vendo todos esses processos. E aí eu acho que o que falta para a gente, enquanto categoria profissional, eu posso estar errada, mas eu acho que falta para a gente a organização política. Eu acho que, assim, e obviamente, aqui eu não estou falando do conjunto Cefaz-CRES, não, viu, gente? Porque eu entendo que o conjunto Cefaz-CRES, ele tem um papel que é muito pontual na fiscalização profissional, pode colaborar no nosso direcionamento quanto categoria, mas eu acho que falta para a gente serviço social é uma liderança política, é a gente se organizar politicamente, é a gente procurar respostas dentro da categoria, para a categoria, junto com a categoria, com a população que a gente atende. Então, acho que por a gente viver processos difíceis de organização política, a gente, enquanto categoria, a gente fica muito fragilizado, né, nesse aspecto. Então, eu fico assim, pensando, como é que a gente está se organizando politicamente? Como categoria, como ser humano, né? Como classe trabalhadora, que nós também somos. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento para a gente traçar estratégias de organização política, de fortalecer as frentes de defesa da assistência social, fortalecer frentes contra a privatização do SUS, que eu não vejo outra saída para esse momento de combate ao Estado mínimo, que não é a organização da gente que faz a história, né? Nós, usuários, nossa família, a sociedade, a comunidade que a gente atua. E eu vejo que a gente tem, infelizmente, se preocupado muito mais com a técnica, né, com as orientações normativas do Ministério da Cidadania e pouco com a nossa organização política, que é o que nos faz, por exemplo, garantir algo que nunca foi garantido na assistência social, que é os 60% dos trabalhadores de nível superior e médio concursados, que era, né, uma proposta do Pacto de Aprimoramento do SUS até hoje, mas isso vem muito da nossa fragilização a partir da nossa inserção na assistência, que é o trabalho. O nosso trabalho na assistência é precarizado. No meu município, a gente nunca teve um concurso. Então, as assistentes sociais, os assistentes sociais ficam, infelizmente, né, sem muitas possibilidades, né, de construir, fazer história junto, enfim. E aí eu fico pensando também que pós-pandemia, né, a gente também tem uma tarefa histórica, né, enquanto categoria, mas obviamente não só enquanto categoria, isso tem que estar ligado a uma prática que vai além da prática profissional, que é a prática social, que é a nossa vinculação com as lideranças comunitárias, a nossa vinculação com a organização da sociedade. Como é que está a nossa vinculação com aquela liderança comunitária? Porque eu tive uma live com o Pedro, e a gente estava discutindo essas estratégias que as comunidades estão fazendo, Paraisópolis, Morro do Alemão, né? Muitas vezes essas lideranças comunitárias, eles estão dando um banho no Estado, né? Então a gente precisa perceber também que a proteção social e a vinculação social, ela não só é o Estado que proporciona, é também as comunidades, é as lideranças comunitárias, e a gente, serviço social, já tem um papel histórico em proporcionar autonomia para esses sujeitos. Criar processos reflexivos, utilizando, obviamente, a estrutura da política de assistência social, que é, gente, uma política que pode colaborar em processos de, não só de fazer com que a pessoa acesse um benefício, isso também, porque isso é importante, a gente precisa vencer as necessidades do estômago, mas a gente também precisa das necessidades do agrupamento coletivo, que é proporcionar processo reflexivo, proporcionar grupos, e também criar estratégias para esses grupos se autonomizarem, né? Fazer com que a idosa que participa do grupo de idosos lá na assistência social, ela possa, por exemplo, participar, dando algum tipo de orientação para aquele grupo de adolescentes grávidas. Esse tipo de coisa que a gente precisa fazer com que a população ela se
autonomize também dos serviços, né? Não fique só dependente do serviço, mas que a gente também pense em processos reflexivos de emancipação. Eu acho que a assistência social, para mim, é a política que faz isso, né? Obviamente, junto com todas as outras, isso ligado a vários processos, mas eu acho que pós-pandemia, o que eu visualizo são essas coisas, né? A nossa organização política e como a gente pode proporcionar a organização política também da população usuária. Tu está muito certa, sabe, Shellen? Tenho proposto muito essa reflexão com as minhas colegas aqui pelo Rio Grande do Sul, da necessidade que nós temos enquanto categoria de aproveitar o momento político que nós estamos vivendo, que acho que a gente já vinha vivendo, porque me parece que nós, ainda de forma muito envergonhada ainda, vínhamos resistindo ao processo de desmonte da política de assistência social. Se, por um lado, nós estamos muito longe ainda de ter a garantia por concurso público de profissionais para o serviço, não só assistentes sociais, mas para a área da assistência social, de profissionais concursados dentro do quadro dessas prefeituras, do Estado, enfim, do governo federal. Por outro, me parece que nós entramos nesse discurso, assim, pelo menos o meu campo de pesquisa e as profissionais aqui que dividem comigo o cotidiano da assistência, me parece que ficaram muito na questão de o desmonte, assim o desmonte, tem pouco recurso, e aí a gente acabou se acomodando na questão de que é uma política que foi desconstruída, que está sendo desconstruída, e que a nós cabe ocupar os serviços e saber usar os instrumentos como da melhor maneira possível, né? E os instrumentos por si só, eles não respondem à necessidade da população. Você pode fazer uma excelente visita domiciliar, ela não rompe nenhuma questão social, nenhuma questão de violência social que essa família estiver passando, se você fizer uma boa visita domiciliar, ou se tu aplicar um lindo parecer, entende? Isso não transforma a vida de ninguém. O que nós precisamos nos desafiar, e acho que é um momento que nos empareda em relação a isso enquanto categoria profissional, que atuação nós queremos, né? Tu quer uma atuação que aplique bons instrumentos ou tu quer uma atuação que, de fato, construa um novo caminho, né? Um novo viver para esses usuários da assistência social. Acho muito bonito isso que tu disseste, assim, em relação aos grupos de idosos, aos grupos do PAIF, mas eu vou além. Agora, no meu campo de pesquisa, estava vendo, Shellen, a questão das preparatórias para as conferências. São preparatórias que, em muitos CRAs, era para inglês ver, como se diz, né? Porque, de fato, não havia nenhuma articulação plena com as lideranças das comunidades, não havia... E acho que isso está faltando, e não é uma responsabilidade só da assistente social, mas nós também temos que questionar isso fortemente. Nós temos que problematizar aqui a atuação dos secretários municipais, inclusive das lideranças. Como é que a gente forma essas lideranças para resistir? Como é que a gente forma essas lideranças para cobrar que o cadastro único tenha excelência? Como é que a gente ajuda na formação e como é que a gente está se formando? Porque me parece que essa formação ela também exige da gente uma reconstrução cotidiana do que a gente acredita como política de assistência social e o que a gente acredita como estado de bem-estar social e o que a gente quer para o nosso país, né? E isso depende de uma análise da conjuntura cotidiana, isso exige da gente um desacomodamento aí cotidiano, né? Isso nos impede de ficar sentada no serviço achando que a política de assistência social está sendo desmontada e que nós vamos assistir isso, né? E, eu sei que agora existem as frentes em defesa da assistência, existe estadualmente, existe nos municípios, existe a Frente Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Assistência em defesa do SUAS, mas olha a quantidade de colegas profissionais que participam dessas frentes. É mínimo, Shelley, mínimo. Infelizmente, nós não temos nem 50% da categoria engajada na defesa do Sistema Único de Assistência, dos trabalhadores e trabalhadoras e dos usuários da assistência.
Então, que a gente aproveite esse período para repensar, inclusive, qual é o nosso papel enquanto categoria profissional. Nós não somos uma categoria fadada aqui à aplicação só de bons instrumentos. O quanto é transformador ser assistente social, e eu não quero perder esse papel. Eu faço questão de ser uma assistente social que quer transformar a sociedade que vive, que quer problematizar esse Estado que exclui, esse Estado que cria estereótipo, esse Estado que cria critérios só de exclusão, enfim, esse Estado que invisibiliza as pessoas que mais precisam, e especialmente as pessoas que precisam da política de assistência. E isso depende de mim, então, uma formação constante e um incomodar bastante, né? E que a gente possa se incomodar bastante para poder transformar. Foi perfeita a live. Eu acho que a gente precisava de uma live como essa, né? De uma pessoa como você, que é comprometida não só com a profissão, mas comprometida também com a política, com a sociedade. Então, acho que isso dá um diferencial, né? Na tua fala, porque, de fato, tu traz problematizações que eu acho que é o que muita gente tem, né? Acho que muita gente pensa a mesma coisa que você, e eu acho que, infelizmente, mas não consegue encontrar locais para expressar às vezes, sabe? Se sente isolado lá, não tem ninguém que acredite junto. Então, eu acho que todos nós aqui partilhamos, né, dessas mesmas ideias. E estou muito feliz, muito agraciada pela tua fala, aprendi muito. E espero que em outros momentos Imagina. você também volte. Eu te acompanho sempre, sou fã do Serviço Social para Concursos. Eu que fiz muito concurso, não fui chamada, porque pararam de chamar aqui no Rio Grande do Sul, mas estudei muito contigo e gosto muito da tua fala, aprendo muito contigo com as coisas que tu contribui para a nossa categoria profissional. Igualmente, Paula. Nossa, foi maravilhoso. E espero de verdade que você volte, viu? E acho que todo mundo adorou. Que pena que não deu para ser lá no Instagram, mas eu dei um jeito aqui, botei o tripé aqui em frente para você e fiquei focando aqui em você, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo que acompanha teu Instagram, teu YouTube, tudo. Tá. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Beijo.